Olá, essa é a apresentação em vídeo do projeto de iniciação científica Modelos 3D para visualização volumétrica de defeitos em materiais compostos empregados no setor aeronáutico, apresentado por mim, Rafael de Paulo Moreira Silva, e orientado pelo professor Dr. Henrique Coelho Fernandes, realizado na Universidade Federal de Berlândia no ano de 2023. Primeiramente, é importante a introdução de alguns conceitos básicos que foram essenciais para o desenvolvimento desse projeto. Primeiro, temos a termografia ativa, que é um método não destrutivo de análise no qual um distúrbio termal é introduzido na estrutura inspecionada. Assim, por meio da transferência de calor que estará afetando a superfície do objeto, pode-se observá-lo com uma câmera infravermelha, resultando em um filme que contém uma série de termogramas, ou seja, diversas imagens 2D que podem ser utilizadas para analisar defeitos. Também é possível combinar essa termografia com modelos 3D desenvolvidos a partir de Computer Aided Design Softwares, ou seja, softwares CAD, que permitem juntar o modelo 3D em coordenadas XYZ com as coordenadas XY de uma imagem 2D e criar um termograma 3D que permite melhor visualizar essas imagens. No escopo de desenvolvimento desse projeto, foi realizada uma revisão de literatura que permitiu analisar os últimos 20 anos de avanços nessas técnicas e assim entender melhor como elas funcionam e como podem ser aplicadas mais para frente. O primeiro artigo analisado foi o 3D Thermography Non-Destructive Testing of Composite Structures by Hellstein e Svedo, no qual, com a análise dos autores, a crescente popularidade de estruturas à base de materiais compostos, o qual não tem produção automatizada e necessita de interação humana, o que permite diversos defeitos. Logo, se tornou importante desenvolver diversas técnicas para poder analisar esses defeitos, e a termografia infravermelha se tornou uma técnica muito atrativa, pois na época as placas de vídeo estavam melhor desenvolvidas e permitiam fazer essa análise em tempo real. Como é possível ver na imagem, uma peça analisada que possui alguma descontinuidade ou algum defeito é excitada a partir de calor e pode ser observada a partir de uma câmera infravermelha. Nisso, os autores desenvolveram uma técnica chamada IR3D Analysis, que é um método universal que também pode ser usado com termografia passiva. Assim, utilizando matrizes e técnicas de Ray Tracing, que é processamento em tempo real dessas imagens, foi possível formular imagens 3D da peça em infravermelho. Assim, os autores concluíram que o método se mostrou extremamente eficaz quando analisado em lâminas de turbinas eólicas, barcos e partes de aviões, e foi possível identificar diversos pontos críticos na estrutura e também a presença de bolhas ou a forma como a cola estava distribuída no caso dos barcos. Assim, os autores reconheceram que alguns parâmetros ainda podem ser melhorados, mas que a união de modelos 3D e termogramas são uma excelente alternativa para se analisar esse tipo de peça. Posteriormente, Sells et al., em A CAD Matching Method for 3D Thermography of Complex Objects, mostrou que, assim como a termografia infravermelha, combinada com modelos 3D, avançou esse tipo de análise, peças não simples, com geometria complexa, também poderiam ser analisadas com esse tipo de peça, de análise. Assim, in non-destructive inspection of curbed-clad composites with subsurface defects by combination of active thermography and three-dimensional structure optical imaging by Meng, esse artigo os autores buscaram utilizar a combinação de termografia ativa e modelos 3D para analisar defeitos em partes construídas de fibras reforçadas de polímero de carbono, um material muito utilizado na indústria aeroespacial. E devido a essas falhas podem ser prejudiciais, então essa análise deve ser feita. Assim, foi empregado uma termografia que possuía um menor tempo de uso, um menor custo e uma maior probabilidade, mas assim, algumas problemáticas ainda foram analisadas e foi necessário combinar com modelos 3D. Posteriormente, em A Cloud Manufacturing Architecture for Part Quality Assessment, by Cadiano, foi entendido que, por mais que a combinação de modelos 3D e imagens termográficas se mostrou uma técnica excelente para a solução de problemas relacionados à análise de defeitos em geometrias complexas, as atuais demandas da indústria 4.0 necessitavam de um processamento ainda mais rápido. Assim, a falta de poder de processamento poderia ser suprida utilizando os recursos digitais ou físicos através da internet, um tipo de computação em nuvem.
Nessa pesquisa, foi utilizada uma arquitetura de 3 níveis de manufatura em nuvem, que inclui uma camada de processamento em névoa, que permite diminuir os problemas de latência e os elevados tempos de processamento de dados. Dessa forma, também foi entendido que a combinação com outros sistemas de análise, como um sistema de ultrassom, foi essencial para entender que os defeitos da peça e assim melhorar o tipo de análise realizado. Ademais, in active 3D thermography based on a feature Fourier station of a thermogram sequence in 3D shape via single thermal camera por dengue, foi entendido que um arranjo com uma única câmera termal e um laser era possível obter os mesmos dados antes obtidos com diversas câmeras e mapeamentos. Assim, os autores apresentaram uma nova técnica que facilitava a inspeção dessas peças e tornava mais barato e mais prático. Assim, utilizando a triangulação a laser, era possível fazer uma reconstrução 3D sem utilizar diretamente modelos 3D obtidos por CAD, e sim analisá-los diretamente in situ. Assim, a utilização de apenas uma câmera permite uma maior simplicidade, mas devido a isso torna limitado a forma de analisar essa peça, e alguns materiais como cobre e alumínio, que possuem baixa emissividade, não podem ser utilizados, mas ainda assim ela é excelente para análise de materiais compostos. Dessa forma, com essa análise bibliográfica, é possível utilizar todos os conhecimentos para realizar uma aplicação em uma estrutura multimodal para combinar as peças em 3D e as imagens 2D, como podemos ver na imagem. Com os resultados referentes, um artigo desenvolvido a respeito dessa revisão bibliográfica será publicado no Congresso POSMEC em 2023. Por último, eu gostaria de agradecer ao meu professor orientador, Dr. Henrique Coelho Fernandes, por todo o apoio dado ao longo do projeto, também a FAPEMIG, pelo apoio institucional que permitiu a realização desse projeto, a UFO e a FEMEC, pela possibilidade de realizar minha graduação e essa iniciação científica, e por último, aos autores, em especial meu professor orientador, que realizaram os estudos iniciais que permitiram eu fazer meus estudos referentes a esse projeto. A partir de agora, outros estudos serão realizados acima, utilizando essas técnicas, e novas análises serão realizadas com essas combinações em 3D. Obrigado.